Viva! Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da secção de internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. O mapa Mercator, datado de 1569, aquele que estamos tão habituados a ver, reproduz a massa de mais de 30 milhões de quilómetros quadrados do continente africano, com o tamanho equivalente ao da Groenlândia, que é um território 14 vezes mais pequeno. Nem o Google Maps se deu ao trabalho de corrigir esta desproporção, correndo o risco de uma mentira repetida ser entendida como verdade. Quais são as consequências para a África desta percepção enviesada? Terão os clichês, as ideias feitas e os preconceitos o poder de manter incompreendida a narrativa que está hoje a ser escrita pelos 54 países do continente? E qual o papel da história para esclarecer, ou pelo contrário, ocultar, a realidade de um continente que daqui até 2100 terá a única demografia explosiva do mundo, passando dos atuais 1,3 mil milhões de cidadãos para 4,3 mil milhões no final do século? Para nos ajudar a identificar o que está em jogo, temos hoje connosco João Paulo Oliveira Costa. Viva, João Paulo. Olá. João Paulo Oliveira Costa é professor catedrático do Departamento de História da Nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e titular da Cátedra Unesco, o Património Cultural dos Oceanos. É investigador do CHAM, Centro de Humanidades, de que foi diretor entre 2002 e 2020. Autor de uma extensa bibliografia, acaba de publicar o romance histórico A Capitoa, pouco depois de ter lançado o livro Portugal na História, Uma Identidade. Seja bem-vindo a este episódio sobre a África, que contou com a edição multimédia de Ana Marques. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Obrigada, João Paulo, por aceitar estar aqui hoje connosco. Pegando nos dados de introdução que fiz a este tema, qual é o facto que te leva a reagir em primeiro lugar? A mentira da desproporção da representação ou o modo como ela se reflete na percepção que se tem atualmente de África? Mais pela segunda parte. A primeira questão é técnica. Não creio que haja nenhum enviesamento senão aquele que deriva de qualquer planisfério. Se nós pensarmos, os planisférios têm uma deformação que é a Terra é tão larga nos polos como no Equador. Ou quando nos polos a Terra é simplesmente um ponto e não uma largueza. E, portanto, fatalmente, qualquer representação, seja feita por Mercator há 400 anos, seja feita hoje pelo Google, não tem hipóteses. O planisfério é útil, mas tem uma distorção grave que se agrava quantos mais graus andamos para norte ou para sul. Daí que a Groenlândia, que está numa região polar, seja representada numa maneira de escala, numa maneira técnica, de uma maneira que acaba por ser muito parecida com a África. Portanto, isso não há nada a fazer. A África está nos locais onde a distorção dos planisférios é menor, porque está em cheio no Equador e sobe só até 30 graus de latitude, 30 e poucos graus, quer de latitude norte, quer de latitude sul, portanto, onde as distorções são mais pequenas. O que é interessante na pergunta é nós interrogarmos sobre isso. Porque era uma questão meramente técnica, mas nós temos um problema que é, de facto, o modo como a África tem sido o parente pobre no concerto das nações. É indiscutivelmente, tirando a Antártida, que não tem povoação, senão os pinguins e meia dúzia de cientistas, é de todos os continentes aquele que no devir histórico, sobretudo dos últimos 200 anos, foi o mais maltratado pelos outros todos. Seja porque até indo um bocadinho mais atrás, podemos recuar mais mil anos para trás e não podemos esquecer que, de facto, embora a escravatura seja um fenómeno universal, ao longo da história, em todas as épocas, qualquer pessoa que está no sítio errado, à hora errada, podia ser escravizada, mas houve dois fluxos de milhões de indivíduos que ocorreram consecutivamente a partir do mesmo continente que é a África. Primeiro, desde pelo menos o século VIII, IX até agora, até há muito poucos anos, um fluxo que drenou milhões de indivíduos a partir das praias da África Oriental em direção
ao Médio Oriente e à Índia, carregado essencialmente por mercadores muçulmanos, e do lado do Atlântico, num período mais curto e tanto foi mais intenso, um fenómeno semelhante de transporte de umas centenas de milhares para a Europa e de milhões para a América. Ora, isto só por si gera, hoje em dia, na humanidade, tem consciência destes processos, gera um desconforto, felizmente que gera o desconforto, que é sinal de que há a noção de que não devia ter sido assim. Além disso, é indiscutivelmente o continente mais explorado economicamente pelos outros, quer dizer, europeus, americanos e asiáticos continuam a saquear a África como podem, e portanto, sendo isto uma realidade indiscutível, quer dizer, eu ando um bocadinho pelo continente e tenho a percepção disso, das queixas que ouço, da maneira como vejo as coisas e daquilo que nós lemos e sabemos, e portanto as independências dos Estados africanos no século XX não resolveram o problema do colonialismo, mudaram-lhe a configuração, mas os territórios africanos continuam a ser explorados. E, por outro lado, temos agora ainda um terceiro êxodo, outra vez, de africanos. O que estamos a assistir no Mediterrâneo é um terceiro êxodo. Houve os 2 êxodos forçados, aquele que foi levado pelos muçulmanos para os territórios também islâmicos da Ásia. Houve o que os europeus carregaram para a América, e agora há o dos desesperados, que não tendo condições de vida minimamente dignas nos países, mesmo a sul do Saara, pagam tudo o que podem, arriscam a vida de uma maneira para nós é aflitiva e quase incompreensível, para fugir de um mundo sem futuro. Eu vou interromper-te precisamente pela questão da escravatura, indo buscar o exemplo do Lilian Thuram, do futebol, sabes tu muito mais do que eu, antigo jogador francês, nascido em Guadalupe, nas Antilhas Francesas, que inclusivamente foi considerado uma afronta à França por ser negro e não ter nascido em território europeu por Jean-Marie Le Pen. Mas eu vou buscar o Thuram por outra razão, pelo livro que ele escreveu, As Minhas Estrelas Negras, de Lucy a Barack Obama, e mais recentemente Pensamento Branco. Ou seja, o Thuram conta que descobriu que era negro quando chegou à Europa e que era o único negro, e que numa primeira abordagem aos colegas dele brancos, onde é que conheceram brancos, onde é que conheceram negros, onde ouviram falar, e era sempre a propósito da escravatura. Portanto, ele torna-se um ativista, escreve, faz conferências e etc., precisamente por esta consciência, e também para desenterrar estes personagens que não são falados. Qual é que é a responsabilidade da história aqui? A responsabilidade da história é muito até, não do que aconteceu, mas de como é contada hoje. Exatamente. Eu há poucos dias dei uma entrevista a um outro órgão de comunicação social, em que chamei a atenção de que a história como é ensinada nas nossas escolas é uma história de brancos, em que parece que só os brancos é que existiram, e em que de facto os negros só aparecem para ser escravizados e para serem usados. Sem se explicar sequer porque é que houve os negócios que houve. Ou seja, eu debati-me com um sobrinho que me dizia: tio, mas não éramos portugueses que entravam no sertão adentro a caçar os... Eu disse, não, é impossível, não havia condições, os portugueses tinham que ter aliados locais, porque os portugueses morriam com malária, e os portugueses não eram suficientemente numerosos, nem tinham armas assim tão superiores, que fizessem frente à multidão de guerreiros africanos que encontravam em cada porto onde desembarcavam. Já agora os números que são muito curiosos. Quais números? A ordem de grandeza dos portugueses que chegavam. É baixíssima. Os portugueses que fundam Luanda e andam ali vários anos são 80. E, portanto, só em compromisso, a guarnição de São Jorge da Mina, que era uma feitoria do ouro, onde inclusive escravizados africanos eram vendidos a africanos, tinha 60 indivíduos, porque eram 56 homens e 4 mulheres. E, portanto, os números do princípio, os números dos primeiros 400 anos são sempre números de pouquíssimos europeus. E, portanto, a própria história dos europeus, quando os europeus transmitiram, isso é muito interessante, os europeus contaram durante séculos a sua história baseada numa mentira de uma superioridade que não tinham tanta. E contaram uma história de heróis em que só eles é que existiam. E a reação que nós temos hoje é a essa história mentirosa. Ora, como se está a reagir à mentira, mente-se outra vez, continua-se a mentir, porque se está a tentar, está-se a contrariar a mentira, mas a mentira, portanto, está-se a dizer, eram malandros porque fizeram... Porque sozinhos mataram aquela gente toda. Não mataram sozinhos, mataram com os outros. E, portanto, há aqui um problema básico em tudo isto, que é... Eu dou um exemplo que talvez seja o mais simples de perceber.
a extrema-esquerda e a extrema-direita olham para a história da mesma maneira, para um mesmo episódio, por razões diferentes. E que isto serve de exemplo, que é a prisão do Gungunhana. Gungunhana foi preso por um destacamento mandado por Mozinho de Albuquerque. E o que a extrema-direita dos heróis diz é que o Mozinho de Albuquerque entrou com 58 pessoas em Chaimite, ou 58 soldados em Chaimite, e prendeu o Gungunhana. E a extrema-esquerda diz o mesmo. Ambos omitem os 2.000 guerreiros aliados dos portugueses que estavam fora de Chaimite a bater com as lanças nos escudos e que estavam a condicionar os que estavam lá dentro. Para a extrema-direita, isto não se pode dizer, porque senão lá, o herói desaparece no meio daqueles africanos todos. Para a extrema-esquerda, o embaraço que afinal os africanos estavam com os europeus, e aquilo que não há uma opressão do branco sobre o negro, porque na verdade são 50 e tal brancos e 2.000 negros que estão a aprisionar o Gungunhana. E portanto, o problema de hoje que temos é: tínhamos uma história heroica, disparatada, falsa, mas a resposta está a ser dada como se aquilo que foi contado e que era mentira fosse verdade. Isto é uma atrapalha. Eu dou outro exemplo parecido. Estive em Amsterdão. Em Amsterdão havia uma exposição no Museu Naval, em que no fim era uma exposição sobre os neerlandeses na Ásia, e no fim terminava com um cartaz a dizer: bom, isto foi, nós neerlandeses chegámos e fizemos o que quisemos pela Ásia fora, e agora estamos arrependidos. Eu nunca vi desfaçatez maior de dizer: nós, desculpem, mas somos superiores. Quando na verdade eles não fizeram nada disso. Quando eles não fizeram nada disso, eles só se instalaram onde encontraram aliados locais, como no Japão. E portanto, de uma circunstância em que eles chegaram, manipularam, entenderam-se, e apesar fizeram das fraquezas forças e foram inteligentes, encontraram aliados locais e instalaram-se, mas não, a gente instalou-se onde quis. É mentira. E portanto a narrativa anticolonial, em grande medida, assenta numa concepção de uma superioridade europeia que nunca existiu. Há aqui uma espécie de falta de sensatez, não é? Ou seja, uma das perguntas que eu gostaria de fazer, nesta obrigação que a Academia, de certa maneira, tem perante a realidade e a verdade e os documentos e a investigação, de repor ou de não é reescrever no sentido de reinventar, mas dizer o que é que foi, através de investigação. Ou seja, aquela coisa de nós dizermos isto está errado porque as pessoas ignoravam, agora provavelmente temos mais dificuldade com todas as descobertas que são feitas, e por outro lado há esta questão da agenda política. Nós sabemos que não há uma história, que há várias histórias, mas qual é a dificuldade central? Nós podemos olhar para a história de diferentes ângulos, mas os factos são só uns. E o que está a acontecer é que se está a negar está-se a omitir factos. E isso é que é grave, nomeadamente nesta questão de África. Nós temos dois tipos de problemas. Por exemplo, uma vez lembro de um amigo meu me dizer: João Paulo, nós estamos em África há 500 anos. Não é verdade. Nós estamos há 500 anos nas praias da África. Mas os portugueses só entraram em África quando entraram todos, que é depois da Conferência de Berlim, segunda metade do século XIX, por uma razão muito simples, que é quando há o quinino para combater a malária, há o caminho de ferro para entrar rapidamente na floresta, e há as metralhadoras para disparar a uma velocidade tal que a desproporção numérica deixa de funcionar. Ou seja, um exemplo, os ingleses em Mogadíscio, já na segunda metade do século XIX, há uma altura em que eles são destroçados porque a proporção, a espingarda permitia combater uma desproporção de 1 para 3, a metralhadora de 1 para 30. E, portanto, só com a metralhadora é que se conseguiu, de facto, impor. Portanto, tudo isto acontece na segunda metade do século XIX. Portanto, superioridade tecnológica. Antes disso, os portugueses só penetraram no Vale do Kwanza e no Vale do Zambeze. Mas no Vale do Zambeze são portugueses nascidos da Índia, não são os portugueses da Europa. Portanto, e que casam com as mulheres da terra, com as africanas do Vale do Zambeze, com as donas, as donas dos prazos. E, portanto, outra coisa que é muito importante é que há, de facto, uma expansão mestiçada. A expansão portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII é predominantemente mestiçada. São os portugueses com a política de casamentos mistos, que é ensaiada, por exemplo, por Afonso de Albuquerque, porque era a única solução de um país que era pequeno, e é tão pequeno que Gil Vicente é o autor uma peça literária sobre a expansão, em 1509, chama-lhe o Alto da Índia, e o Alto da Índia não é sobre os heróis que foram, mas é sobre as mulheres que ficam. O que é um sinal, precisamente, deste ciclo. Não há famílias de colonos, mas se eu for à cidade do Cabo, tem a estátua do primeiro casal holandês que lá chegou.
E não há nenhuma estátua de casais portugueses, porque em lado nenhum chegou um casal português no início. Chegavam os aventureiros que se juntavam com as mulheres da terra. Essa miscigenação é, sem dúvida, um capítulo muito interessante. No teu livro Portugal na História, Uma Identidade, falas do ADN africano dos portugueses que viviam entre nós como pares. Queres falar sobre isso? Como é que nós embranquecemos de forma tão decidida? Isto é uma consequência do salazarismo ou é mais antigo? É muito mais antigo. Deixa-me só aqui dizer. Hoje em dia é muito curioso. O Salazar não tem nada a ver com isto. Isto aconteceu no século XIX, mas é muito interessante porque esta história antiga, esta tendência, há uma maneira de olhar para a história do século XX português que faz de Salazar quase um herói, mesmo para o criticar. Eu percebo que haja uma série de pessoas que no dia em que o Salazar morrer da narrativa ficam desempregadas e é uma chatice. Porque ninguém faz mais o culto de Salazar do que os antissalazaristas. E neste caso, por exemplo, eu percebo a pergunta porque faz parte de um... Só para dar um exemplo, eu tive que dar uma aula especial. Sim, eu tive que dar uma aula especial. Eu ano passado, no ano letivo anterior, dei História de Portugal dos séculos XV e XVI. E a pedido dos meus alunos, tive que dar uma aula especial para lhes explicar que o culto dos descobrimentos não começou com Salazar. E não só foi 500 anos antes. O culto dos descobrimentos começa quando começam os descobrimentos, porque os portugueses imediatamente percebem o caráter extraordinário daquelas navegações, a novidade absoluta que isso representam. Ainda o Infante Henrique está vivo e já tem elogios dos humanistas italianos, já tem dinamarqueses que querem vir também ver os elefantes. Houve um viu tão bem que foi pisado por um. Espero que não tenha sido por costas, pelo menos viu o elefante antes de ser pisado. E portanto, mas eu tive que explicar aos meus alunos, que vêm formados por este terrível programa de História do ensino básico e secundário, que é horroroso e que tem mais de 30 anos e que nunca foi renovado como deve de ser. E portanto, vêm convencidos de que o culto dos descobrimentos começou com Salazar, como se o Salazar não vale nem um milésimo daquilo que lhe atribuem. E muito menos nestas coisas. Portanto, tudo isto é muito antigo. No caso do branqueamento da sociedade, o que é que se passa? É que é uma coisa muito interessante, de facto. Nós tínhamos... Todos os números indicam que a Lisboa de 1500, 1550 teria 10% de habitantes africanos ou afrodescendentes. E isso transparece, inclusive, nas pinturas que existem de Lisboa daquele tempo. A escravatura terminou em Portugal, no Reino, terminou no final do século XVIII. Os africanos cá estaram e acabaram por ser libertados, não voltaram para a África. Já não tinha muito a ver com a África, a maior parte já eram de gerações que cá estavam há gerações. Não ficando, tanto diluíram-se na sociedade. É muito interessante, ainda há um quilombo, portanto um bairro africano retratado num retrato de Lisboa, numa Lisboa pré-terremoto no século XVIII, na zona do que é hoje a Madragoa, mas isso desapareceu e como a sociedade portuguesa absorveu os antigos escravos, não ficaram fechados numa igreja para ter espirituais negros, não ficaram fechados, não foram segregados, não, foram integrados. Como foram integrados e eram menos, apesar de tudo, do que o resto da população, a pouco e pouco, nesse seu cruzamento tranquilo com pessoas de outros fenotipos que não exatamente o africano, a negritude da pele esvaiu-se de tal maneira que no final do século XIX alguns antropólogos perguntaram-se onde é que eles estão. Somos nós, qualquer português que esteja aqui em Portugal há mais de 10 gerações tem uma hipótese. Nós à 10ª geração descendemos de mais de 2000 pessoas. Portanto, ninguém, nem o mais apurado dos aristocratas consegue definir todos os seus 2000 e tal antepassados à 10ª geração. É quase praticamente impossível. E portanto, a maior parte de nós não sabe nem à 3ª, quanto mais à 10ª. E portanto, nós sabemos, por exemplo, que testes de estudos feitos já há 10 ou há 15 anos, que no Alentejo 11% da população tem ascendência africana. E portanto, nos descendentes dos escravos, qualquer um de nós é descendente dos escravos, porque os escravos entranharam-se e diluíram-se numa população que, embora os tenha recebido há 500 anos numa condição de subalternidade, quando essa subalternidade definitivamente foi desfeita, integrou-os. E o que temos a partir daí são as questões sociais e são as questões económicas, mas nunca a questão rássica. O que temos hoje é um outro conjunto de população que chegou a 3 gerações, 3, 4 gerações no máximo. Eu quando cresci ainda havia o preto da casa africana. Exatamente. Isso significa que não havia quase nenhum africano. Aliás, os números existem. No início do século XX haveria 6.000, haveria cerca de 1% da população de Lisboa que seria de origem africana. E a maior parte dos casos, já não são escravos, evidentemente, não é parecido, são descendentes de colonialistas que tinham voltado com os seus filhos. Fossem eles mulatos, fossem eles... neste caso, filhos mulatos. E mais alguns que vinham estudar. E, aliás, há uma elite negra, foi muito bem estudada há pouco tempo por alguns dos meus colegas do Instituto de História Contemporânea,
Há uma de fazia parte o Mário Domingos, que eu estudei depois como um dos grandes cultivadores da história de Portugal, com aqueles livros de Dom Fonseca e aquilo tudo. O Mário Domingos tinha começado a ser um independentista e fazia parte de uma elite. Na elite, tanto na Lisboa do princípio do século XX, há professoras de piano, há deputados, os primeiros deputados negros. Eles foram com a República. Não sei se no tempo da monarquia houve, mas na Primeira República houve vários deputados negros. Isso nunca foi um problema em Portugal. E, portanto, mas era um grupo muito minoritário e que tinha acabado de vir de África. E, portanto, as pessoas que vivem hoje em Portugal e que são africanos ou afrodescendentes não têm o direito de dizer que são descendentes dos escravos. Pelo menos dos escravos que vieram antigamente. Se são descendentes de pessoas que foram escravizadas na própria África, não sei. Que correm o risco até de podermos perguntar-nos e não serão descendentes daqueles que andavam a vender os escravos na praia aos portugueses, correm. Portanto, eu acho que era um assunto que não devia ser muito levantado. João Paulo, e a língua? O legado da língua portuguesa é um legado no mundo? Sim, no mundo. No mundo é um legado. Estou a pensar no mundo africano. No mundo africano é. Língua. No mundo africano é um legado muito interessante. É porque, vamos lá ver, nós temos um problema. A África tem um problema gravíssimo e que para o qual eu não vejo solução. A África está organizada, porque a descolonização foi feita assim de propósito para continuarem a ser. A descolonização é um mito. A colonização continua por interposta pessoa, mas a colonização continua. Porque aos africanos não foi perguntado se queriam organizar o mapa, foi só, querem ficar com estes mapas, mas mandados por vocês próprios. Mas os mapas não correspondem à realidade étnica nem linguística do continente. E, portanto, os mapas são uma ficção colonialista, que não morreu com as independências. Está e lá que foi aceito pela União Africana. Pois, acho que também era difícil de ser de outra maneira, a não ser que houvesse uma ruptura completa do continente com o resto do mundo, que também não é fácil. Mas a realidade é esta. Ora, num mapa que é desenhado pelo espírito colonialista dos europeus do século XIX, da sua expressão soberba. Exatamente. Tanto o que acontece é a unidade que hoje está a procurar criar é uma unidade a partir desse mapa que é a solução. E, portanto, as pessoas acham que as pessoas não têm bem noção. Os portugueses só chegaram a 80% do território angolano depois do mapa cor-de-rosa. Antes do mapa cor-de-rosa, aquele território era das populações africanas, não havia lá nenhuma potência europeia a dominar. E, portanto, 30% do território moçambicano e uns 70% a 80% do território angolano só começaram a ser administrados por portugueses depois do mapa cor-de-rosa, que, ao contrário do que se diz, foi um benefício, não foi um malefício. Mas isso era outra história, porque Portugal ganhou muito território, os ingleses deram muito território a Portugal no mapa cor-de-rosa, e claro que não deixaram o interior da África, porque os portugueses também lá não chegavam. E, portanto, este mapa que é inventado no século XIX é o mapa de hoje. Mas as populações continuam a ter as suas línguas autóctones. E a única elemento que dá unidade, quer a Angola, quer a Moçambique, é a língua. E se trocassem, como está a acontecer na Índia, se trocassem a língua da antiga potência colonizadora por uma das línguas nacionais e os outros. Uhum. O português serve de elemento de articulação e de ligação de todos, independentemente das suas línguas originais. Mas tem problemas, porque eu sei, aquilo que falo com os meus colegas africanos, de que em muitos casos, no fundo, as crianças que vão para a escola primária, só quando chegam à escola primária é que falam, porque em casa não falam português. Hoje em dia, não é? Claro. E, portanto, o português é uma língua política, é uma língua cultural das elites. Veicular. Mas é a língua que une. Eu lembro uma vez estar em Maputo com as minhas colegas da Unesco em Moçambique, e na brincadeira, e agora se vocês trocassem o português por uma das vossas línguas? E a resposta, ela nem pensou, isso era uma guerra. E, portanto, o português tem que saber tirar partido disso, para todos os efeitos, como elemento de cultura globalizante. E depois o português beneficia de uma outra coisa que não tem a ver com a África, tem a ver com o mundo em geral, mas é que o português, a grande força do português, para todos os efeitos, gosto ou não, está no Brasil. Claro. São aqueles quase 300 milhões de pessoas que dão ao português uma dimensão universal de ser uma das, mais cedo ou mais tarde será uma língua das Nações Unidas, e já é mais ou menos, e da Unesco, e é uma língua que tem uma funcionalidade cada vez maior, é a língua mais falada no Hemisfério Sul, e portanto isto tem um peso, não é? Tem um peso mais do que eu sei, com a fragilização da língua francesa. No Senegal há cada vez mais senegaleses a aprender português, pela proximidade com Cabo Verde, pela proximidade com a Guiné-Bissau. E, portanto, vamos ver o que é que acontecerá, porque parte da África francófona não sei até que ponto é que não acabará por ir por arar a outras línguas, porque o francês está em clara regressão, ao contrário do português, que é uma língua que se afirma claramente no contexto atual internacional. Até porque
o próprio Portugal, hoje em dia, estamos a gravar isto poucos dias depois de ter sido decidido que o Campeonato do Mundo de Futebol é organizado por um trio que inclui Portugal. Pois lá está Portugal. Sozinho nunca realizaria, mas os espanhóis e os marroquinos precisaram também de Portugal, e esta capacidade de mais do que ser afirmativo por si, ser afirmativo em parcerias, faz de Portugal hoje uma das potências das Nações Unidas com mais capacidade de agenciamento, como se vê pela forma, como vamos ver agora, daqui a um ano ou dois outra vez, será assim ou não, mas até agora, desde o 25 de Abril, sempre Portugal concorreu, por exemplo, ao Conselho de Segurança, foi eleito pelos pares, vencendo uma vez o Canadá, noutra a Austrália e noutra a Suécia. Não é mau de todo. Para recuperar uma língua em queda. Exatamente. João Paulo, estamos a chegar ao final do nosso tempo e eu não resisto a perguntar a um historiador que me projeta o futuro. Ou seja, a África atrai hoje em dia todos os quadrantes, inclusivamente aqueles que historicamente não têm nada a ver, como dou o exemplo maior, China. Olha, é uma tristeza de um certo ponto de vista e é um paradoxo. A África atrai-os de fora e expulsa-os de dentro, não é? Quer dizer, eu não acho que nenhum de nós pode dormir quer dizer, a gente tem que dormir sossegados porque não podemos fazer mais, mas não podemos ignorar que estamos a assistir a um dos maiores êxodos voluntários no contexto europeu, tirando as coisas das guerras. Isto é muito semelhante ao que nós designamos impropriamente como as invasões bárbaras do Império Romano. Não foram invasões, foram igualmente migrações de gente que está de fora e que sabe que ali é um espaço melhor, e como está de fora e está desesperado e é vítima de ambientes mais instáveis politicamente e militarmente, procuram até a segurança, porque a Europa por enquanto oferece segurança. Haverá um ponto em que rebenta ela própria e depois deixa de oferecer segurança, mas oferece segurança. E as pessoas que estão a fazer este êxodo de África para, como aquele que a gente vê na América Latina em direção aos Estados Unidos da América, tem a ver com a economia, mas também tem a ver com segurança. Tem a ver com pessoas que vivem em estados semifalhados, onde as máfias são muito fortes, onde um certo tipo de bandidismo existe quase naturalmente, e, portanto, onde se sabe que, apesar de tudo, quer dentro da Europa, quer dentro dos Estados Unidos, há um outro tipo de legalidade, e portanto que isso só por si atrai para lá da miragem económica. Ao mesmo tempo, não é só os chineses, os europeus continuam a dilapidar a África, não é? E sabemos que há empresas que fazem golpes de Estado quando dá jeito para os seus interesses continuarem. Portanto, o colonialismo não acabou, mudou de face, e claro que, e como era expectável para todos aqueles que eram contra o colonialismo europeu, juntaram-se aos europeus que ainda têm a capacidade de cinicamente lá estar de uma certa maneira colonialista, juntaram-se os americanos e os chineses, que foram os grandes apoiantes dos movimentos de libertação, para poderem eles próprios chegar ao seu quinhão. Exato. De um continente com uma riqueza extraordinária que é incapaz, cuja população é incapaz de potenciar para si própria essa riqueza. Isso é mais culpa nossa, seguramente, nossa do mundo ocidental, do primeiro mundo, por assim dizer, do que deles, porque aquelas elites que lá estão são suportadas precisamente por este mundo, por este primeiro mundo, que assim pode continuar rapidamente. Nós falamos sempre, quando os portugueses chegaram, que trocavam ouro por cavalos, trocavam ouro por sal. E agora? Porquê é que se tira os diamantes? Porquê é que se tira o petróleo? Porquê é que se tira o ouro que ainda existe em África? Não é por tudo e meia na mesma. O fenómeno é o mesmo de há 500 anos. E, portanto, chama-se não vale investimento agora. Mas é escusado estarmos sempre a falar que fizemos muito mal no passado, porque estamos a fazer, outros fazem o mesmo hoje. E, portanto, o que os portugueses fizeram há 500 anos é, infelizmente, o tipo de relação que potências mais sofisticadas têm sempre contra aquelas que tecnologicamente e politicamente são menos sofisticadas. É aquela história de vivemos no mesmo tempo, mas será que vivemos todos no mesmo dia? Não é? Exatamente. João Paulo, para terminar, a pergunta comum a todos os episódios deste podcast. Se pudesses viajar desde já para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde irias e porquê? Se pudesse mesmo ir para Marte, queria ver. Estamos quase a lá chegar. Eu não sei se eu não sei se vamos chegar a Marte no tempo da minha vida, e eu gostava de ver. Aqui na Terra, sossegadinho, eu sou um nómada por natureza, portanto, se me permitisse, eu dava a volta ao mundo. Eu não sei onde é que parava, nem onde é que começava, mas ia dar uma volta ao mundo. Se tivesse oportunidade, ia dar já. Mas não sei onde é que parava e quantas vezes, nem quando é que voltava. E permitia, com certeza. Chegámos ao fim do episódio de hoje. Além das plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.